Ainda não começou a gravar. Gravando, professor. Pode ir. Então, boa tarde, né? As perguntas e respostas para essa quarta-feira, as achei interessantes, algumas preocupantes, mas vamos tentar responder da melhor maneira possível. Tem algumas ali que não sei se sou a pessoa indicada para responder, mas, de qualquer forma, busquei a resposta, né? Essa é ótima. Existe algo entre as galáxias? Isso é uma dúvida, né? Que todos têm, acham que o vácuo é absoluto, né? Que existe um vácuo absoluto. E não existe um vácuo absoluto. O espaço intergaláctico, é assim que se chama o espaço entre as galáxias, é o ambiente físico entre elas. Circundando e se estendendo entre as galáxias há plasma rarefeito organizado em estruturas filamentares. É como esses neurôniozinhos assim, né? E esses raios que ligam aqui são aglomerados galácticos. E os aglomerados galácticos estão ligados no universo por filamentos de matéria, ou IgM, ou Intergalactic Medium, meio intergaláctico, né? É principalmente hidrogênio ionizado. Como a gente já conversou várias vezes, né, com vocês, o universo é basicamente hidrogênio, né? O resto é poeirinha que tem, né? A densidade desse meio intergaláctico é 0,1 átomos de hidrogênio por cada centímetro cúbico. Um centímetro cúbico é um dadinho. Então, para dar um átomo de hidrogênio, eu preciso juntar 10 dadinhos de tamanho do universo, porque aí, com 10 dadinhos, eu tenho um átomo de hidrogênio. Imaginem 10 dadinhos, né? E ali dentro tem um átomo de hidrogênio em cada pedaço do universo. Só que eu não posso dizer que é zero o meio. É praticamente zero. Só tem um átomo em cada 10 dadinhos, mas não é zero. Tem um átomo ionizado ali dentro. Então, existe algo entre as galáxias? Sim, existe. Na prática, para os nossos foguetes, ou para isso, para aquilo, para a luz, etc., é como se nada houvesse. Tudo isso é rapidamente ultrapassado. Mas, na verdade, tem ali um próton ionizado de hidrogênio, um átomo de hidrogênio. Então, o vazio absoluto, absoluto não existe, é claro. Na prática, ele existe, né? Mas, em verdade, não. Essa pergunta já foi feita. Vou repetir a explicação. Porque o céu é azul? Porque a nossa atmosfera, né, ela funciona como um divisor de águas para a luz que vem do Sol. A luz que vem do Sol é uma luz branca, ou seja, ela contém todas as cores primárias. Mas a nossa atmosfera, constituída de pequenas moléculas, né? E essas moléculas elas são especializadas por uma razão de distância que se encontra do Sol e pela temperatura que se encontra na nossa atmosfera, tanto a superior quanto a inferior, aqui especialmente a superior, a temperatura faz com que o comprimento de luz do azul seja espalhado por essas moléculas com muito maior intensidade do que as outras cores. Não que as outras cores não surjam, que a gente olhe para o céu e não consiga ver outras cores, vê, mas 90% do que a gente enxerga é azul por causa dessa característica da matéria que compõe a atmosfera. Essa nossa matéria, ela espalha a luz, né? Ela espalha a luz azul com muito mais relevância do que com as outras. É uma característica, não pergunte por quê, é assim que é. Ou seja, não há um porquê, há um como. A luz branca que vem da estrela, que é a luz emitida em todas as cores, né? A estrela parece amarela porque a maior intensidade lá é o amarelo, mas aqui o melhor espalhamento dessa luz é feita no comprimento do azul. Acho que realmente dá para entender isso. Ou ainda há alguma dúvida, Roberto? Não, professor, é que às vezes entra um estudante ou outro novo, né, no dia de fazer a- as O perguntas, questionamento. aí sai essa pergunta e eu disse, bom, se ainda há, deixei a pergunta porque ainda tinha dúvida, né? Mas acredito que Porque agora já tinha aparecido já essa tinha feito, pergunta, já. Eu né? sim. Mas é interessante as pessoas entenderem isso.
Quando você mergulha um pedacinho de pau assim num copo, ou num pau, a gente vê que o raio quebra, né? Ou parece que está quebrado. Isso é essa refração, né? É a difração e a refração que faz isso, né? A reflexão é mandar de volta. Então, na alta atmosfera, ele reflete melhor os outros comprimentos de onda, mas refrata mais o azul, ok? Então, isso que é o que acontece, tá? Por isso que a O gente mergulha. negócio, o negócio é lembrar que é a refração é que dá o comprimento de onda azul, né? Difração, refração. A reflexão é olhar no espelho, é outra coisa, é devolver. Tá, ô professor, tem uma Oi. pergunta aqui no chat, e o colorido do céu no pôr do sol? É a mesma coisa? O fato é que a luz está pegando bem no horizonte, certo? Ela está Certo. pegando bem Não no está em horizonte. cima. Aí, então, há muito mais atmosfera e o azul não fica preponderante, porque aí a soma da atmosfera da sua pessoa até o horizonte faz com que aqui o vermelho acabe penetrando, porque a luz não está incidindo de cima. Tá? O céu fica Uhum, bem azul depois que o sol levantou. Né? certo. Quando o sol está antes dele nascer e no momento que ele está se pondo, o azul do céu vai embora. Tá certo. Vagarosamente vai indo embora. Certo? Certo. Então, Certo. essa é a razão do fato do céu ser azul. E Ó, ter outras cores, como eu disse, não impede que haja outras cores. Apenas que a melhor espalhada é o azul. As outras também aparecem, mas a melhor delas é o azul. Ok? ok. Essa é uma pergunta que eu fiquei matutando, digo, mas puxa vida. O que determina a forma de uma nuvem? Qual a tua opinião, Roberto? O que determina a forma de uma nuvem? Na minha opinião, é a quantidade de vapor de água. Na minha opinião. É o ciclo d'água, né? É claro. Obviamente. É o ciclo d'água. Quer dizer, a forma de uma nuvem vai depender da quantidade de evaporação que ocorreu. Se for muita água evaporada, muita nuvem se forma. Por exemplo, assim, a gente que mora aqui numa ilha, né, no litoral, a gente sabe que todo final de tarde vão aparecer nuvens. Pode ser o dia mais azul que for, no horizonte aparecem nuvens. Alguém já viu isso? Já reparou isso? Já percebeu isso? Por mais que o dia esteja lá, não tem uma nuvenzinha em cima da ilha. Mas se você for na beira da praia e olhar para o fundo do mar, lá vai ter nuvens. É isso aqui que está acontecendo. Né? E a Ó, forma das nuvens vai depender da quantidade de evaporação, mas também dos ventos, né? Os ventos que vão amoldar, né, a forma das nuvens. É essa a explicação sobre a forma das nuvens. Alguém tem uma outra ideia ou uma dúvida sobre isso? É o ciclo d'água. é o ciclo da água que forma as nuvens, né? E o formato dela é por ele mesmo, É com certeza. aleatório, né, o formato. Não tem ninguém com forminhas Sim, lá em cima, né? não. Vamos fazer aqui um patinho ali, vamos fazer um. Existem, foram duas perguntas que era meio meteorológica, né, professor? Sim, é Meio bem fora da meteorológico. astronomia. Eu falei no começo muitas coisas e digo, olha, Vamos não é nem da tentar. minha alçada, né? Estou me Aham. metendo, né? Mas Eu porque vi que tinha mesmo. Então vamos eu não lá. tenho conhecimento meteorológico, mas sei como se formam as nuvens por conhecer o ciclo da água, óbvio. Né? Essa pergunta é ótima. Aliás, teve duas desse tipo, né? Tem gente querendo destruir a Terra aí no grupo. Tem, teve duas desse tipo. Então, o que aconteceria se a Terra parasse de girar a curto prazo e a longo prazo? Imediatamente, o que aconteceria? No curtíssimo prazo. Como é que ela ia parar de girar? Ela ia parar de girar de repente ou era devagarinho? Como é que é isso, esse parar de girar? Ela ia Certo. parar de repente, assim, puf, de parar? Se parasse puf, eu acho que dava um grande terremoto. Se parasse puf, de repente, Ah, estamos girando a 1.640 km por hora. Imagine sim. você estar num automóvel a 80 km por hora e bater Nossa. e ter um freio que pare ele instantaneamente. O que aconteceria com você que estava dentro do carro? Você É, ia sair voando. pelas leis de Newton, eu ia continuar andando, né? Eu ia Exatamente, ser você ia jogada sair para voando. frente. Se a Terra parar de repente, tudo que tem em cima dela sai voando. A Nossa. Terra está com 640 km por hora. Só que o voo não seria numa velocidade orbital, então voltava tudo. Sim.
subia e voltava, a gravidade chamava de volta. Ao voltar, ia destruir tudo. Imagina os tsunamis que aconteceriam, tá? Sim. Depois disso, a segunda consequência de médio prazo, né, diria de longo, você não teria mais dia e noite, certo? Se Certo. tivesse voltado para o Sol, seria dia, ou tivesse voltado para o outro lado, então ia ficar uma coisa mais ou menos como Mercúrio, assim, num lado, trocentos graus, no outro, menos trocentos. Ou seja, não há por que a Terra parar de girar. Tá? Isso não está previsto isso. Né? Nenhum corpo celeste até hoje parou de girar. Tá? Então, isso não aconteceria, obviamente. Mas a pergunta é interessante nesse aspecto. Não haveria mais dia e noite, haveria esse desprender das coisas, porque ia parar bruscamente. Se fosse parando devagarinho, até as coisas iam se adaptando, mas se fosse parar de repente. Agora não vejo motivo para ela parar, não se preocupem, não está previsto na Constituição do planeta que ele pare um dia. Tá? E Que bom. a médio prazo, ao não existir mais dia e noite, então um lado seria desértico e o outro gelado. Não deseje isso quem perguntou, tá? Porque não vai ser legal. Tá, professor, nada com a atmosfera ficaria a mesma coisa, será? A atmosfera iria embora, não. Porque o que mantém a atmosfera é a É a gravidade. gravidade. É a gravidade. A atmosfera continuaria aí. O que pararia era ventos e essas coisas. Parou de parar. Ah, sem a rotação, será que a gravidade também não diminuiria? Muita coisa sem a rotação, também o campo magnético ia se embora. Exato. Então tem um monte de coisa Que poderia acontecer. Tá certo. que aconteceria que transformaria isso aqui num planeta morto, obviamente. Evidente. Absolutamente. Então não desejem isso para nós. Eu não acredito que aconteça também, porque não há, nunca se soube de que alguém previsse, a Terra vai parar de girar daqui a tanto tempo. Isso não existe. Essa pergunta é interessante. Essa pergunta muito me é feita na universidade também. O que havia antes do Big Bang? A resposta simples e direta: nada. Nada, nada. Quando não existe tempo, não existe espaço, que é o que acontece no Big Bang, é a criação do tempo e espaço. Se não há tempo, se não há espaço, o que pode haver? Não pode haver nada, pois não há espaço nem tempo para as coisas existirem. As coisas só podem existir se houver tempo e espaço. Espaço para ela se avolumar e tempo para ela existir. Não havendo uma coisa nem outra, não há nada antes do Big Bang. Mas como não há nada? Pois é, como não há nada? Não há nada. Um nada tão nada quanto qualquer coisa que você queira que exista antes do Big Bang. O nada vale tanto quanto se fosse um paraíso, como se fosse um outro universo, ciclicamente se renascendo. Continua sendo nada. Para quem está agora nesse novo universo, o que havia antes é nada. Não importa. Professor, nós até lembramos dessa figura, porque o senhor já passou para nós algumas vezes, mas nós imaginávamos que existia pelo menos uma concentração de energia. O nosso conhecimento do universo vai até o chamado tempo de Planck, Tá. 10 a menos 43 segundos após o Big Bang. Ah, tá. Um Antes pouquinho não, antes né? do Big Bang, um pouquinho depois do Big Bang, nós já não conhecemos. É bem pouquinho, 10 a menos 43 segundos. Mas esse microespaço que existe entre o Big Bang e o nosso conhecimento físico, que a gente possa desenvolver equações e fazer pesquisas, ele é desconhecido, absolutamente desconhecido. Imagine o que tem antes, é menos conhecido ainda. Menos conhecido ainda. Entendi. Não tem. As leis da física não funcionam. Se as leis da física não funcionam, o que havia? Perante a física em que nós vivemos, não havia nada. Né? Segunda parte da questão é finito? É. Por incrível que pareça, é. Então, Agora, essa foi uma das dúvidas que a gente viu quando pesquisou. Mas finito é aquilo que acaba. Então, quer não, dizer que. não é finito, é que tem uma borda. Ah, Finito é porque tem uma borda. A partir dele é o nada de novo.
Mas o que Ah, acontece com essa borda do universo? O universo está em expansão. sim, Então, você nunca chega na borda. E quando você chegar na borda, a borda já está aqui. Você chega na nova borda, ela já foi para lá. E assim vai. A velocidade de expansão da borda é a velocidade da luz. sim, Então, eu nunca vou alcançar a borda do universo. Ele é finito, mas ele é interminável. Ou seja, ele não tem finitude. Eu não consigo chegar na borda. no final. Quando está se Eu, aproximando, a borda está um pouco mais a para borda já, frente. já andou, né? Já andou um pouco. Quem Entendi. conhece, quem estuda e gosta de filosofia pode ler sobre o paradoxo de Zenão, a O história da paradoxo é o quê? de Zenão. Zenão é um filósofo grego, Sim. Zenão. Né? Sobre a tartaruga, né? A tartaruga de Aquiles, porque Aquiles solta a tartaruga, dá uma Uhum. vantagem para ela numa corrida, e ele só pode dar metade dos passos que a tartaruga dá. Então, a tartaruga dá 2 passos, ele dá um. Apesar de ser uma tartaruga, ele nunca vai alcançá-la, porque cada passo que ele dá, ela já deu mais 2. E é, Certo. e é mais ou menos assim que é o universo. Quer dizer, cada passo que eu der no universo, ele deu mais 2. Então, ele é Entendi. finito, mas é indeterminado, ou seja, ele não chega jamais. Você nunca vai chegar nessa borda dele, nessa finitude dele. Ok? Ó, muito Entendido? boa. Sim, Olha, claro. as estrelas normalmente são esféricas, né? 99,9% das estrelas são esféricas, formato de uma bola. Mas em alguns sistemas binários, como aqui no caso, esse sistema especificado em que estrelas trocam massa uma entre a outra, nesse momento da troca de massa, que é o que vai ser um protótipo de uma supernova tipo 1A, eu lembro de ter explicado isso para vocês, uma anã suga massa de uma normal, e isso vai reacender o núcleo dessa anã de uma forma que a anã branca normalmente é um núcleo de uma estrela que já morreu, e a companheira dela começa a ser tragada por ela e vai acabar explodindo em supernova. Nesses estágios que duram aí milhões de anos, uma coisa de um lado, uma hora para outra, a estrela perde um pouco dessa sua forma extremamente esférica, como o nosso Sol, com 99% das estrelas. Então, estrelas em estágio final, elas perdem o formato de esférico, mas enquanto estão no tempo útil de sua vida, ou no tempo normal de sua vida, todas elas são esféricas, não se conhece estrelas que não sejam esféricas. Nesses instantes de estertor, no final da vida delas, elas podem mudar de forma brevemente, tipo assim, 30 milhões de anos, como as variáveis cefeidas fazem. Isso para o universo, 30 milhões de anos é brevemente, uma coisa muito rápida. O universo é feito de bilhões de anos. Então, milhões não significa nada. Tá? Então, o real formato é esférico. Eu não entendi essa dúvida. Por que alguém tenha visto alguma coisa diferente? É isso, Roberto? Não, nós estávamos vendo o negócio do estrelas de ponta e por que que era de ponta. A gente já tinha entendido com o senhor que é a atmosfera que faz aquele cintilar, né? Aham. Certo? E aí o que a gente queria saber é se ele realmente é redonda. A gente imagina que sim, como o Sim, sim. Sol, Sim, né? como... Mas todas realmente são redondas? Tem essas exceções que falei, né? Sim, sim. Aí então, e quando a gente também estava pesquisando, nós vimos que tinha essas binárias aí, né? Uhum. Até de três, que ainda fica um pouquinho pior, que o Sim. formato no final vai ficando diferente. Mas aí são casos, mas são muito raras, porque são Sim, situações específicas, né? Em que as estrelas, a maioria delas tem companheira, sabe? A maioria das estrelas é casada, digamos assim. Mas a grande, imensa maioria não vai fornecer condições para supernova tipo 1A ou qualquer coisa assim. Tá? Isso aqui é muito raro de acontecer. Supernovas acontece uma por século por galáxia. Então não é uma coisa que eu consiga dobrar a esquina e estar enxergando uma. Ok? tá Tem, certo. se acha bastante, porque nós temos muitos observatórios e temos centenas de bilhões de galáxias para pesquisar. Mas se acha, por semana, se acha 4, 5 supernovas em diferentes galáxias, é óbvio. Às vezes, até numa mesma galáxia, 2 ou 3. Isso tudo pode acontecer.
mas assim, até hoje não se tem dúvida de que a imensa maioria das estrelas é esferoidal, como o nosso Sol, e que assim permanecerá até a sua, né, sua morte, e depois da sua morte, a anã branca, ou seja lá o que sobreviver, também será esferoidal. Se for uma estrela de nêutrons, também será esferoidal, ou seja, forma de bolinha. Só naquele momento em que ela está explodindo é que a coisa muda um pouco de figura, ok? Ou quando o Sol, quando ele estiver desprendendo a sua massa, e a massa vai embora, a massa não tem forma de esfera, mas o núcleo do Sol continuará tendo uma forma esférica. Entendido? Entendido, professor. Vamos adiante. Essa pergunta é ótima, né? Roberto, tu assistisse Guerra nas Estrelas, do filme? Sim, Não lembra da Estrela da Morte? sim. Era um equipamento lá que os alienígenas tinham que. Eu não me lembro do filme, mas eu sei que era um negócio lá que soltava um raio que matava todo mundo. E quando se Ah, conseguiu a primeira fotografia de Mimas, pela nave Galileu, o que se percebeu que era a carinha da tal Estrela da Morte, que era um filme de ficção, óbvio, né? Que tinha aquele equipamento lá que os alienígenas tinham, um tipo de nave, sei lá o que era aquilo, que soltava um raio que tinha esse formato assim de uma luazinha com um buraquinho bem ali. E se ah, você olhar para mim, mas é a cara daquilo, certo? sim. Então, por isso ficou chamado Estrela da Morte. É só uma brincadeira com um filme de ficção Ah, científica. tá. É uma Mas lua, ela, né? mas não tem nada a ver com a aparência dela, com aquela cratera enorme ali, Pois professor? é, a aparência, veja, olha um e olha o outro, não é a cara um do outro? Sim, claro. Por isso que chama Mimos de Estrela da Morte, porque ele é a cara da Estrela Ah, da Morte do filme. O cara, quando fez o filme, ele não sabia que existia, que Mimas era assim. ah, Esse filme é dos anos 80. é claro, só foram conhecer há pouco tempo. Há pouco tempo, que no ano 2000 que bateu essa fotografia, tá? Com essa É de clareza. Saturno? É de Saturno, né? Ah, Então, quando eles viram, olharam a fotografia e disseram, puta, é a Estrela da Morte. O cara, quando bolou isso aqui no filme, ele não sabia disso. Não foi uma coincidência, tá? sim. Por isso que chama Ok. Estrela da Morte. Só por isso. Na verdade, uma homenagem ao filme Guerra nas Estrelas. Aí vem outra parte, eu não sou médico, gente. Mas eu fui pesquisar, porque não ia deixar sem responder. Essa foto mostra um par de gêmeos, astronautas americanos, e que eles fizeram experiência interessantíssima. Um foi para a estação espacial e ficou 340 dias, e o outro ficou na Terra. De lá e o daqui faziam um exame de sangue todo dia, ele coletava o seu próprio sangue, levou uma maquininha para fazer o exame, estava lá, media a pressão, ele se media todo, e o cara aqui da Terra também, né? Quando voltou, eles eram gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos iguaizinhos, né? Percebeu-se que houve algumas discrepâncias do que estava no espaço em relação ao que ficou na Terra, mas nada relevante. As principais mudanças foram no genoma, nos genes do camarada. Ele teve uma mudança, mas 40 dias depois que ele estava de volta na Terra, essas mudanças foram diminuindo, diminuindo e acabaram. Ou seja, há alguma mudança do corpo no espaço, mas quando volta para a Terra, essa mudança acaba se regenerando ao que ele era na Terra. Achei essa experiência. Aumenta um pouco. Na microgravidade aumenta um pouco o tamanho, né? Já vamos chegar lá, calma. Ah, tá. Uma pergunta de cada vez, tá? Ah, tá, tá bom. E o que foi para a ISS foi o Scott e o Mark ficou na Terra. Eu acho que sortearam na hora qual dos dois queria, porque eram os dois estavam igualmente preparados. Né? E foi muito interessante isso, né? Porque eles tinham corpos semelhantes em tudo, né? Para que pudesse fazer uma comparação de saúde. E não houve nenhuma deterioração grave de saúde, no caso do Scott, né? Que o diferenciasse de Mark. Em 40 dias depois da Terra já estava tudo igualzinho um com o outro. Tá?
Outra pergunta que eu tive que pesquisar, porque eu nunca pensei nisso, né? É possível chorar no espaço? Não, não é possível. É melhor não chorar. Isso aqui é uma experiência que esse astronauta fez na ISS. Ele não chorou por vontade própria. Nem foi uma experiência, foi um acidente. Entrou um cisco no olho dele. E lágrimas se formaram para limpar o cisco. Só que a lágrima não caía, ela foi ficando cada vez maior e impediu ele, inclusive, de enxergar. Então, no fim, ele meteu o dedo e tirou aquela bolha de água da frente do olho. Então, elas não caem. É preciso de gravidade plena para isso, né? No espaço, na microgravidade. Então, se o astronauta começa a chorar de saudade de casa, forma-se uma bola líquida de lágrimas em seus olhos, incomoda os olhos da pessoa, até que a bola fica grande o suficiente para desprender. Ele teria que chorar muito para poder tirar a bola. Foi o caso que aconteceu com esse cisco que atormentou o olho dele, né? Então, não chorem no espaço, tá? Porque a lágrima vai ficar na frente do teu olho. Se você não conseguir tirar com o dedo, você vai ficar meio com a visão turva, né? Então, é melhor não chorar no espaço, ok? Ok, professor. Tem uma estudante Natan querendo fazer uma pergunta. Fala, Natália. Pode abrir o microfone, Natan. Natan, pode abrir o microfone e perguntar. Oi? Acabou de colocar no chat que queria fazer uma pergunta. Espera aí. Ah, tá aí. Só um pouquinho, cara. Não estamos te ouvindo, Natan. Está cortando a tua fala. Quem sabe... Natan, faz assim, ó. Escreve a pergunta lá no chat que eu faço para o professor. Tá bom? Porque o teu áudio está cortando. Pode continuar, professor. Mais uma pergunta para médico. É verdade que os astronautas voltam mais altos do espaço? Sim, é verdade. De 2 a 5 centímetros. Por que isso acontece? Porque o nosso sistema de vértebras aqui na coluna, né, ele é feito de vértebras umas em cima das outras, né? E elas se separam, porque na microgravidade não tem a gravidade da Terra plena puxando o cara para baixo, né? Ele está numa velocidade tal que entrou em órbita, então ele está em flutuação. Essa faz com que as vértebras se separem, a coluna se expande. Mas quando volta para a Terra, desceu aqui, entrou na nossa gravidade, em menos de um dia o cara volta para a altura normal dele. Tá? Mas lá em cima, enquanto ele estiver lá, são de 2 a 5 centímetros em função dessa expansão da coluna. Só isso. Tá? Mas, Então, professor, quer dizer que eu só tenho um jeito de crescer, indo para o espaço. sim, senhora. Sim. Ou Aqui não tem mais jeito. pernas de pau, né? Ah, não, pera, depois não vou usar. Então tá. Hein? Então tá bom. Mas não é muito, né? De 2 a 5 não é grande coisa, né, Ah, mas para Roberto? quem tem 1,55, 5 centímetros já é 1,60. É, 60. Ora, Então tá bom. Então vamos te mandar para o espaço, Roberto. Aqui, mais ou menos, eu fiz eu consegui essa informação, né, na internet, um diagnóstico no cosmos, que é o que a vida no espaço pode causar ao organismo, né? Aqui no cérebro, no rosto, coração e sangue, no tórax, nas pernas e outras doenças. Né? Então, existe perda de memória, depressão, ansiedade, congestão nasal, inchaço na face e redução da coordenação motora. Tudo isso os astronautas apresentam, mas não é uma coisa que vai prejudicar a vida do cara lá em cima no cosmos. Não, é um pouco disso, tá? E tem mais do que teria na Terra. Uma arritmia cardíaca, é claro, o coração é um músculo, o músculo sofre pela ausência da gravidade, o músculo se torna mais lerdo, né? Decresce no volume de sangue e redução das células vermelhas. No tórax, aquela questão da estabilidade na postura, vai sentir dor nas costas, porque a coluna aumentou, não pensa tu que ganha os centímetros de graça, né? E dor nos ombros. Né? Nas pernas, com a desmineralização dos ossos perdem cálcio, né?
redução na capacidade de realizar exercícios físicos e uma atrofia muscular. Ou seja, esse cara fica muito tempo, ele volta fraco. Tanto é que, assim que desce do espaço, as pessoas são resgatadas, se você reparar, eles andam devagar, são colocados em quarentena, porque precisa recuperar a gravidade, né? O músculo ficou ausente da gravidade, ele não se exercitou. A gravidade não exigiu muito dele, porque estava em flutuação. Então, vai haver essa atrofia, né? Outras doenças que eles acham que possam ter acontecido em função de ter estado no espaço são essas aqui: o sistema imunológico, câncer e transtorno de comportamento. Mas nada disso aqui tenha sido definitivo para que um astronauta sofresse de câncer ou qualquer outra coisa. Tá? Isso é Professor, essa... é o resumo do que pode acontecer contigo no espaço. Tá? Claro. Essa não, Desmineralização. isso é um pouco preocupante, né? Essa dos ossos porque por isso que eles têm que ficar em quarentena, não pode subir escada e coisa e tal, porque os ossos ficam fracos, é quase como um osteoporose. Vão ter até que fazer uma dieta rica em cálcio. E não pode sair correndo, porque se bater pode quebrar a perna, qualquer coisa assim, com muito mais facilidade. Entendi. A pergunta do Natan já está aqui, o senhor quer que eu faça? Por favor. Vamos lá, vou ler. Desculpe. Tem como viajar no tempo? Se você estiver em Urano e eu estiver fora da órbita de Urano, o tempo passa mais demorado para mim e rápido para você? É isso? Por que ele escolheu Urano? Diz aí para nós, querido. Natan, né? Não sei. O que tem Urano a ver com o espaço-tempo? Se você estiver viajando num foguete ou em uma velocidade maior do que a qual eu estou me deslocando, o tempo passa mais devagar para quem está no foguete e mais rápido para quem não está no foguete. Ou normal para quem não está no foguete. Tá? Isso acontece em Urano, Netuno, Plutão, em qualquer lugar. Qualquer lugar que você esteja, qualquer pessoa que passar por você num foguete numa velocidade muito alta, o tempo para aquela pessoa vai ser menor do que para você. Quer dizer, vai ser mais longo, mais devagar. 1 minuto vai demorar 1 minuto e 10 segundos. Mais ou menos isso. Tá? Mas isso não importa o lugar que você esteja, importa só a velocidade com qual você se desloca no espaço. Mas não tem viagem no tempo, né? Não, no tempo não. Como é que eu vou viajar no tempo, voltar? Né? O paradoxo do tempo, né? Como é que é o nome daquele outro filme que viajava? Né? Aí o que acontece, né? Não, né? Ah, isso é ficção, né? Ficção, com certeza. O tempo e o espaço dentro de um buraco negro não existem. A história do buraco de minhoca é você entrar num buraco negro e sair num outro universo. Isso tudo é possível. Mas possível não quer dizer que você vai fazer. Né? Eu não vou entrar num buraco negro para saber se no outro lado tem um universo. Não mesmo. Porque a primeira coisa que vai acontecer comigo vai ser me destruir. Eu vou virar zero. Então, eu não quero morrer, né? De ser destruído para entrar no outro universo. Não, tá bom, mas isso aqui tá ótimo. Não preciso ir para outro, ok? Ok, Natan? Deu, Roberta? Estava falando com o microfone fechado. Natan, coloca no chat se você entendeu e o professor pode continuar. Qualquer coisa, ele pergunta de novo. Ok. O William está dizendo aqui que o buraco negro não é um buraco. Claro que não. É um ponto no espaço-tempo. É um ponto no espaço-tempo, isso. Essa pergunta voltou para a astronomia, né? Voltou. Eu coloquei aqui a definição física de ondas gravitacionais, tá? São ondulações na curvatura do espaço-tempo que se propagam como ondas viajando para o exterior a partir de uma fonte. São rápidas, viajam à velocidade da luz, está ali a velocidade da luz, e espremem e esticam qualquer coisa em seu caminho ao passarem. Como que elas são provocadas? Elas são provocadas quando eu tenho a junção de dois objetos extremamente massivos, por exemplo, duas galáxias, ao se interagirem,
povoam o espaço em volta dela de ondas gravitacionais. Perdão. Dois buracos negros, quando interagem, quando estão se aproximando no interior de uma galáxia, no centro de uma galáxia, às vezes dois buracos negros se aproximam e se unem, e essa união vai ser feita uma grande onda gravitacional. Só que essa onda gravitacional, como qualquer onda, ela vai perdendo força à medida que se afasta, né, da fonte. No caso aqui, a junção de dois buracos negros. Em Hanford, em Livingston, na Louisiana, no estado de Washington, foram construídos equipamentos, são distintos, os equipamentos são iguais, mas são distintos, um em Livingston, outro em Hanford, para mensurar ondas gravitacionais, capturar ondas gravitacionais, caso elas estivessem sendo dirigidas diretamente para a Terra. Foi isso que aconteceu quando se capturou no ano passado, né? Não, já fazem muitos anos, mas só ano passado que foi divulgado, as ondas gravitacionais, esses equipamentos capturaram. Então, o que era uma teoria baseada na relatividade acabou sendo mais uma vez comprovado. Essas ideias de Einstein demoraram para ser comprovadas, mas quando foram de vez, né? Então, Que as massa. ondas gravitacionais existem e elas foram capturadas por esses equipamentos que são túneis eletromagnéticos. Não me pergunte como é que funciona isso, porque também não sei. Mas fisicamente eles conseguem detectar que o espaço-tempo está sendo distorcido por essas ondas, né? E esses dois observatórios confirmaram isso, ou seja, existem ondas gravitacionais quando há uma interação entre objetos extremamente massivos no universo. Então, deixa eu fazer uma pergunta, então, com relação a isso. Na última aula, o senhor disse, por exemplo, que a nossa galáxia, ela tem várias outras galáxias menores vizinhas e que ela vai chegar um momento que elas vão se unir. Quando eles estiverem muito próximos, vão gerar ondas gravitacionais. Já geram atualmente, Já geram? só que de muito baixa intensidade, porque a nossa é muito grande, poderosa. Ah, E a outra é muito miudinha. Então, a onda que gera é tão pequena que só faz trazer ela para nós. entendi. E uma outra coisa. Dois buracos negros não, são dois poderosos emissores de gravidade. Então, a onda que eles geram foi capaz de sair lá do centro da galáxia deles e ser detectada aqui na Terra. Certo. Eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, professor, mas o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu acho que as teorias de Einstein foram mais fáceis de serem comprovadas, né? A partir do computador e das novas tecnologias. É isso? Não, por exemplo, não tanto. Né? A relatividade geral precisou de um eclipse. Em 1919, teve Sim, um eclipse e pronto. Né? Já a questão do espaço-tempo, de a velocidade ser reduzida, o tempo passar mais devagar e os objetos ficarem menores, obviamente, precisou que alcançasse essa velocidade. Então, a primeira vez que se mensurou isso foi nos anos 60, com sim. aquele bombardeiro americano U-2, né? E não é só uma banda de rock, mas é também um bombardeiro. Uhum. Sim, claro. E voava Mach 3, três vezes a velocidade do som, a 20 quilômetros de altura, e eu acho que eu falei isso para vocês já, né? Que um Sim. relógio lá e um relógio aqui, o de lá mostrou que demorava mais para alcançar o segundo do que o daqui, né? Então, foi preciso que houvesse esse desenvolvimento tecnológico suficiente, né? E os nossos telescópios, hoje em dia, não só de onda de luz visível, mas de infravermelho, ultravioleta, radiotelescópios, é que nos possibilitaram, esses equipamentos eletromecânicos aí, que nos possibilitaram verificar essas ideias todas, né? É claro que quanto mais avançada fica a ciência, mais fácil comprovar se ele estava certo ou se ele estava errado, ok? Ok, Algumas, professor, obrigado. algumas coisas demoram muito tempo mesmo para serem confirmadas, né? Por exemplo, sobre as mulheres na astronomia, tem uma que eu vou começar com ela, que é Hipátia de Alexandria, viveu no ano 400 e
ela pregava, e ela foi assassinada brutalmente pela multidão cristã, porque ela pregava que a Terra não era o centro do universo, que ela se baseava em Aristarco de Samos, 300 antes da Era Comum, que tinha dito que o Sol era o centro. Não foi o Copérnico o primeiro a dizer isso. O Foi uma Aristarco, mulher. né? Foi O uma grego. mulher. E essa mulher, a Hepátia, defendia o Sim. Aristarco de Samos, e por isso ela foi defenestrada, foi assassinada. Eu vou contar essa história toda, Tá bom. a coisa das mulheres. Mas é assim, às vezes as coisas levam... Por exemplo, Aristarco de Samos até Copérnico são 2000 anos. Então, foram necessários 2000 anos para que alguém dissesse, o cara lá está certo. Às vezes é assim, né? As coisas demoram para acontecer, a maioria das vezes, né? Olha, queridos, essa pergunta, eu não sei, é tua, Roberta? Quem fez essa pergunta? Eu que fiz. Essa pergunta é dificílima para você entender a resposta. Mas eu vou É tentar. mesmo? Tá. Você consegue ler aí? Sim, Quer ler para mim, por favor? sim. Para se determinar a idade do universo, é medida a abundância do rênio 187. Rênio é um elemento químico Sim. que decai no ósmio 187 Lembra a com uma... fusão? A fusão é quando eu transformo um em superior. outro. E a ficção Tá, é quando ele baixa. tá. Ele vem Com, com uma meia-vida de 40 bilhões de anos. O que Tá? significa que o Rênio 187, quando tiver 40 bilhões de anos de idade, ele se transforma em ósmio 187. Só que toca a ficha. Tá. É importante dizer que os dois elementos acima são isóbaros. Aqui, a análise de abundância desses elementos fornece uma estimativa para a idade do universo, que vai de 11,6 a 17,5 bilhões de anos. Ou seja, Existem... só um minutinho, para eu explicar esse pedaço. A estimativa que o Rênio e o ósmio nos propõem é só eu medir quanto tem de Rênio e quanto tem de ósmio no universo, para eu saber quantos desses 40 bilhões de anos passaram. Pela estimativa desses isóbaros, entre 11,6 e 17,5 não é um bom cálculo. Porque, pô, eu tenho 5 bilhões 6 bilhões de diferença. Pode ser 11,6, pode ter 17. Adiante, existem outros elementos que também são usados para fazer esse cálculo, como o urânio 238, como uma meia-vida de 4,468 bilhões de anos, e o tório 232, com uma meia-vida de 14,05 bilhões de anos. A análise desses dois elementos nos dão uma expectativa da idade do universo que é de 14,5 bilhões de anos. É isso? mais 2,8 menos 2,2. Pode ser 16, 17. A margem de erro. Margem de erro, tá? É a margem de erro, é isso? Isso, a margem de erro. Então, o urânio e o tório já nos aproximam de uma realidade mais interessante. Mas o que mais nos coloca em certidão com a idade do universo é a constante de Hubble. Ou seja, o Hubble descobriu, o Edwin Hubble descobriu que o universo está se acelerando, está expandindo, né? Big Bang, primeira aceleração constante, aceleração subindo. Esses valores são chamados H0 ou Hubble, constante de Hubble, né? Atualmente é de 71 km por segundo por megaparsec. O que significa isso? Um megaparsec são 3 milhões e 260 mil anos-luz. Uma galáxia que esteja afastada da outra de 3 milhões e 260 mil anos-luz se afasta uma da outra a uma velocidade de 71 km por segundo para cada megaparsec. Se ela tiver 1 megaparsec afastada, ela vai viajar. Se ela tiver 2, vai ser o dobro da velocidade. Se ela tiver 3, vai ser triplo dessa velocidade. Ou seja, quando eu consigo os desvios para o vermelho das galáxias mais antigas em relação à nossa,
aplicando a constante de Hubble, eu consigo calcular no tempo e espaço em que distância está essa galáxia. Ou seja, qual a idade que ela está diferente de mim, usando essa constante. Essa constante ela é mensurada pelo diagrama HR, pelas variáveis, pelas supernovas, e principalmente pelo desvio para o vermelho, aquele númerozinho Z. Aquela história, né? De estar se aproximando, vira azul, está se afastando, vira vermelho. Né? Então, é através dessa espectrografia das galáxias distantes que eu conheço e apurou com a meia-vida do Toyle, principalmente, e com essa cálculo dessa, que tudo que está vindo eu posso reduzir para trás. Quando eu chegar em zero, opa, eu tenho esse espaço percorrido, 13,7 ou 14 bilhões de anos. Tá? A outra questão que também se calcula é, por exemplo, se a temperatura do universo, naquele momento em que, nesse momento aqui, depois do 10 a menos do Dark Ages, quando eu consigo mensurar essa temperatura, isso aqui tudo é segundos, tá? Aqui, quando a luz se separa, 400 mil anos depois da era da inflação, a luz se separa, eu consigo mensurar, porque aqui eu tenho luz. Ou seja, eu tenho... E se você voltar à constante de Hubble, a temperatura do universo aqui era praticamente a temperatura de um centro estelar, uma temperatura absolutamente fortíssima, de milhões de graus. Com essa expansão, essa temperatura vai caindo, caindo, caindo. E quando chega aqui, que eu mensurar todo o fundo cósmico, deveria dar que se chama radiação cósmica de fundo, algo, pelos cálculos relativísticos, em torno de 2,7 graus Kelvin, mais ou menos. E a mensuração, que é essa foto aqui, mostra uma média de 2,73, ou seja, para 13,7 bilhões de anos, essa temperatura, radiação cósmica de fundo, é de 2,73 graus Kelvin, e é menos 2,73 graus Kelvin, e é o que se encontra. Então, quando eu encontro essa temperatura, faço o retorno e ainda calculo quanto de tório eu tenho, ou quanto de urânio eu tenho no espaço, eu chego aos 13,7 bilhões de anos. É complicado, eu concordo que é complicado, mas acho que deu para entender mais ou menos. Deu para entender assim, mas é de uma inteligência lógica, né? Oi? É de uma inteligência lógica muito grande. Não, é física pura, né? Sei lá, Não tem? Não mas deu tem. para entender aqui, professor. Eu tenho que ter coisas que eu possa medir, mensuráveis. Se não for assim, não tenho como estimar. Mas a melhor estimativa é 13,78 hoje em dia. 14 bilhões de anos é a idade do universo. O tamanho é diferente, eu já expliquei isso para vocês. O tamanho é outra história. Muito bem. Essa pergunta eu respondo com esse gráfico. Só 4% do universo é formado de átomos. O resto é algo que faz as estrelas girarem mais rápido do que deveriam e é algo que faz o universo se expandir. É algo que faz o universo ter essa expansão, aumentar, ter essa relação de aumento, e algo que faça com que as galáxias girem numa velocidade tal que não deveriam. A nossa estrela gira numa velocidade muito maior do que só a gravidade comandasse ela. Aquela história de amarre um peso numa cordinha, né? Quanto menor a corda, menor a velocidade. Quanto menor a corda, maior a velocidade com que eu giro. Quanto maior a corda, menor a velocidade. E no caso do Sol, que a corda é grande, a velocidade é praticamente a metade do tamanho que ele deveria estar. Metade da distância que ele deveria estar do centro. Então,
É a tal da matéria escura. O nome é ruim. É matéria não determinada, porque atua sobre a gravidade. Isso aqui é energia não determinada, porque atua sobre o todo, sobre o espaço-tempo, faz com que o espaço-tempo se acelere na sua expansão. Então, não é tudo formado de átomos, pelo contrário, é o mínimo que é formado de átomos. Formado de átomos, matéria bariônica, somos nós, os planetas, as estrelas, as nuvens de gás, etc, etc. Mas é uma boa pergunta, porque a ideia que se tem escolar, acadêmica, é que tudo é formado de átomos. Então, por isso que é uma boa pergunta, né? A Tudo no matéria universo, bariônica é toda formada por átomos. a matéria A matéria, palpável, né? qualquer matéria, gás, Qualquer... Sim. líquido, seja lá o que você imaginar que tenha consistência, que tenha cor, é formado de átomos. Não existe matéria que não tenha átomo dentro de si. Agora, a grande quantidade do universo não é a matéria comum, é alguma coisa que não está em forma de átomo e que faz com que as estrelas viajem muito mais rápido do que deveriam, e alguma coisa muito poderosa que faz com que o universo se expanda. O que é essa alguma coisa? Não se tem ideia. Ainda não se tem. Quem descobrir, prêmio Nobel, com certeza. Ok? Ouça, vamos aguardar quem descobrir. Um dos nossos alunos aí, né? Opa, assim a gente torce. Essa pergunta também é sua, Roberta? Não, veio, essa pergunta veio. Veio de outros estudantes. Não lembro qual, mas não é minha, não. Porque essa pergunta ela tem dois tipos de resposta, tá? Por exemplo, para quem mora nos estados do Nordeste brasileiro e do Norte, não é vantagem nenhuma o horário de verão. Porque quem está muito perto do Equador, o que acontece? O Sol nasce cedo, mas se põe cedo também. E quem está perto do Equador, o Sol não vai muito longe, nem para lá, nem para cá. Ele fica mais ou menos... Né? Mesmo quando ele está aqui, passando sobre São Paulo, que é no equinócio de verão, e depois que ele está lá no Trópico de Câncer, essa turma aqui do meio não tem diferença nenhuma. O Sol, para eles, nasce mais ou menos no leste e se põe mais ou menos no oeste. Não é como para nós aqui, que o Sol vai lá para o norte nascer, né? O Sol vai lá, 50 graus lá para cima nascer, para nós no inverno, né? E no verão ele vem para bem pertinho aqui, ó. Fica a 4 graus da gente, 3 graus da gente, né? 23 para 27, 4 graus. Tá? Então, para nós, aqui do Sul, especialmente para nós aqui dos 3 estados do Sul, o horário de verão, o que ele fazia de vantajoso? O dia começa muito cedo, então eu não preciso de luz a hora que eu posso acordar 1 hora mais cedo, que já está claro. E o dia vai até bem mais tarde. Então eu posso trabalhar mais 1 hora com a luz do sol, sem precisar de energia elétrica. Mas o principal não era isso, o principal era o horário de pico, ou seja, sai todo mundo do trabalho às 6 horas e vai para casa e acende o chuveiro, isso e aquilo, liga a televisão, tá? Tem um pico de energia às 6 horas da tarde, 18 horas da tarde. Mas depois de algum tempo se percebeu que a única vantagem que era transferir esse pico para um pouco mais tarde. Se achava que podia espalhar esse pico, ou seja, que a turma sairia às 6, mas na verdade ainda eram 5. Então, ia demorar até acender a luz, mas se percebeu depois que não. O cara chega em casa, ele liga a televisão, liga o ar-condicionado, né? Ou seja, estava praticamente na mesma. Por isso, a economia e o espalhamento desse horário de pico, especialmente para que as usinas hidráulicas conseguissem dar conta sem precisar ligar as termoelétricas, que são as de carvão e petróleo, que são muito caras, como as do Nordeste e do Norte, né? Então, mas como lá não tem esse problema, no Brasil, realmente, o horário de verão não é uma vantagem. Ele não... A economia, me lembro, nos tempos de Celeste, que a economia não chegava a 1%, 2%. Né? Por aí. Então, não era muita vantagem, um esforço muito grande, a pessoa se sentia incomodada, porque o teu organismo custa para... Muita gente não conseguia se adaptar, ficava uma semana passando mal, depois na volta outra semana passando mal, né? Desacostuma o organismo. Então, esse ano não teve.
talvez acho que não vai ter também, né? Não faz muita diferença para nós. Tá? Ok, professor. Eu não posso chamar de vantagem ou desvantagem. Vantagens seria espalhar o horário de pico. Como isso não aconteceu na prática, não havia. A economia é muito pouca. Ok? Ok, eu estou com o meu microfone desligado porque minha cachorra está enlouquecida aqui. Ah, é? Coitada. Podemos ir adiante? Não ficou dúvida disso aí? Não, não, tudo certo, professor, pode ir adiante. Então, para muitos, é vantagem, para outros não é. Muitos defensores, muitos detratores. Então, a minha opinião não importa muito sobre isso. Cada um, né, que tem a sua opinião. Eu, particularmente, nunca gostei do horário de verão. Não gostava desse negócio de estar 1 hora adiantada, eu achava muito chato. Né? Mas tem gente que gosta. Fazer o quê? O que é uma estrela variável? Existem 2 tipos de estrelas variáveis. As eclipsantes, que são essas aqui, quando eu tenho um sistema binário, e uma mais escura passa na frente de uma mais clara, né? Ou passa por trás de uma mais clara, ou cai, a mais escura fica na frente da mais clara, cai um pouco a luminosidade. Depois, quando estão lado a lado, aqui a e C, luminosidade é plena. Depois, quando a mais escura passa na frente da mais clara, a luminosidade cai muito. Né? Isso chama-se variável eclipsante, porque a luz dela varia por eclipse. É claro, essas variáveis não são muitas, porque isso aqui tem que acontecer se a Terra estiver bem aqui, né? Então, são estrelas que tem que estar com a visada para a Terra. Se estiver na parte de cima, que uma vai sempre passar do lado da outra, não vai acontecer isso. Quem está aqui de baixo nunca vai ver ela eclipsar, porque ela está rodando assim. Então, uma variável é aquela estrela cuja magnitude ao longo do tempo varia, ou seja, o brilho ao longo do tempo vai mudando. Variáveis eclipsantes notáveis, Algol, a cabeça do diabo, né? É uma estrela vermelha eclipsante que fica fazendo esse tipo de jogo, né? Repetindo. Desculpa. E chama variável eclipsante. Outras variáveis são as pulsantes. Ou essa aqui, né? Barbatana de tubarão, chamada, é a variável cefeida, né? Então, que o brilho, ao longo do tempo, vai variando. Por uma questão intrínseca, ela está aumentando e diminuindo. Lembra que eu expliquei? Ela aumentava, esfriava, diminuía, esquentava, aumentava, e ela fica nesse. E aí o brilho diminui conforme vai diminuindo. Conforme ela passa por essas fases, né? Tá certo. Diminui o brilho, quando ela aumenta o brilho, e assim por diante. Né? Então, são as variáveis pulsantes. Então, esses 2 tipos de variáveis são os que existem. Estrelas que vão variar por estar sendo eclipsada por uma companheira ou por algum outro objeto, e estrelas que variam porque estão perto de se tornarem supernovas ou anãs brancas, né? E que estão pulsando em função disso. O próprio Sol vai ser pulsante um dia. Tá? Ele vai crescer, esfriar, encolher um pouquinho e depois vai soltar esse material todo para fora. A Terra, nessas alturas, já deixou de existir. Tá? Então, isso são estrelas variáveis, aquela cujo brilho ao longo do tempo varia. Alguma dúvida com relação a isso? Eu acredito que não tem pergunta, tá ótimo. Vamos lá, vamos continuar. Eta Carinae pode ser vista a olho nu no hemisfério sul, sendo uma estrela variável, qual a magnitude dela no momento? Sim, fácil de achá-la. Olha aqui, ó. Cruzeiro do Sul, tá? Alfa do Centauro, todo mundo sabe, né? Faz uma reta da Alfa do Centauro com o pé do Cruzeiro, vai dar na nebulosa Eta Carinae. Essa distância aqui, um pouco menos do que a distância da Alfa até o Cruzeiro. A nebulosa da Carina, porque o que acontece? A Carina a Eta Carina é um grupo de estrelas, é uma estrela variável, dupla, em que uma está transferindo massa para outra e, ao mesmo tempo, está jogando essa massa para fora. É uma estrela espetacularmente enorme, tá? E a magnitude dela varia de menos 0,7, extremamente visível ao olho nu,
até 7,9, que é extremamente invisível a olho nu. Né? Atualmente, a magnitude dela está em torno de 4. Ou seja, a olho nu tu não vai enxergar, mas com o telescópio, essa nebulosa, você vê a olho nu a nebulosa. Ah, professor, mas a 0,7 aqui em Florianópolis é difícil de ver, né? Qualquer Porque lugar do planeta. Com é? menos 0,7 é brilho de Vênus. Ah, tá bom. Eu, olhando para o Cruzeiro, olhar, isso aqui você enxerga, ó, essa nebulosa a gente enxerga a olho nu. Acha a Alfa do Centauro, faz uma reta até o pé do Cruzeiro, e mais uma reta praticamente igual, né? De tamanho Um pouco menos, igual, né? um pouquinho Mas menos. ali está essa nebulosa que tu enxerga a olho nu. No meio dessa Hum. nebulosa está a Eta Carina lá. Mas agora tá zero, agora tá 4. 4. Agora está difícil de ver a olho nu. Quer dizer, eu enxergo tudo isso aqui a olho nu, tá? Ah, Mas a estrela está escondida por baixo da capa tá. de atmosfera dela, ou seja, do material que ela está lançando fora. Tá? Ela É, está eu gostei escondida. dessa pergunta porque a gente vê muito bem o Cruzeiro e a Alfa do E Centauro vai aqui, né? enxergar muito bem a nebulosa da Eta Carinae. Muito Ok, fácil de enxergar, muito fácil. É ok, simples, ok? ok. Então, aliás, era uma das coisas que eu olho toda noite é a Eta Carina, porque é uma paixão muito grande por essa estrela. O maior especialista é um brasileiro, tá? É o Luiz Augusto Daminelli, já esteve comigo várias vezes aqui na UFSC, a gente convida, ele vem fazer palestra, é uma pessoa finíssima. Ele é o Como é o maior nome dele? especialista. Como é o nome dele, professor? Luiz Augusto Daminelli. Bote lá Ah, no Wikipedia e procure Luiz Augusto vou procurar. Da Minelli. Daminelli. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele atende todo mundo com uma simplicidade incrível, ele é o maior especialista nessa estrela no mundo. A proposta dele, que é uma dupla que recorrente a cada 5 anos tem uma explosão violenta, e a turma não acreditava, acabaram comprovando, ele tinha razão. Ou seja, ele é um cara que resolveu o mistério da Eta Carinae. Até então não sabiam do que se tratava, eles nem sabiam que era uma estrela, sabiam que era um objeto poderosíssimo, mas o que era não sabia. Agora sabe, Que graças massa. ao Daminelli, brasileiro, aqui de São Paulo, meu amigo, gente fina. Repete para eu anotar, por favor. Luiz Augusto Daminelli. Ok, obrigado. Essa também é uma pergunta interessante, né? Como sabe o formato da Via Láctea, como sabe a nossa posição dentro dela? Bom, primeiro que no céu aqui é o céu do Chile, tá? Fica claramente visível, né, que nós estamos olhando de lado para uma galáxia desse tipo. Nós estamos dentro dela, então nós estamos aqui olhando para lá. E pelas fotos das outras galáxias, por exemplo, Andrômeda, se deduziu que era a mesma coisa. A posição se sabe medindo, mensurando, que é a mensuração a laser, das distâncias. Que distância nós estamos daquilo lá? Você usa aqueles métodos de paralaxe, de supernova tipo 1A, de estrelas variáveis cefeidas, todos esses métodos para descobrir a distância entre nós e esse centro da galáxia, que fica aqui, na região mais brilhante, que é na constelação do Sagitário, tá? Que é isso aqui, ó. Que aqui é a galáxia de Andrômeda, comparando com a nossa. Tá? É como se nós estivéssemos aqui assim, ó. Aqui assim. Essa distância é mensurável, a gente mensurou, e sabemos que estão a 26 mil anos-luz do centro. Nós estamos mais ou menos aqui assim, se fôssemos em Andrômeda. Pensando na Via Láctea, é mais ou menos aqui que nós estamos, bem fora. Entre 20 e 30 mil anos-luz, 26, 27 mil anos-luz. E todos esses cálculos de distância, através daqueles métodos que eu lembro de ter falado para vocês, né, como se calcula a distância, né? Variável Eu, Cefeida, paralaxe, supernova tipo 1A, várias outras metodologias de calcular a distância, se descobriu que é assim que a nossa galáxia, né, semelhante a Andrômeda, várias outras que a gente fotografa, né, no céu, várias outras desse tipo. Então se descobriu que nós somos uma coisa desse tipo. Né? eu achava que os radiotelescópios tinham alguma coisa a ver com isso. Sim, mas as variáveis efeitas, muitas delas são pesquisadas O no rádio. radiotelescópio, que é muito mais preciso do que ótica. Né? O radiotelescópio não precisa, pode ter até nuvem em cima que ele vai pesquisar do mesmo jeito. Sim. O radiotelescópio é um grande equipamento. Tá? Ok?
Responde essa para mim, Roberta. Roberta? Eu estava lendo sem... Eu estava lendo sem o microfone. É bom. Para eu responder o que eu acho, É. eu acho que um pouco escapa e um pouco fica retido. O que Não? mantém? Olha o que a foto mostra para ti. Tá. É o Tem alguma coisa vulcanismo. escapando aqui ou está tudo voltando? Tá voltando, é a gravidade. Gravidade. Então, Tá certo. Mas não escapa nem um pouquinho. se escapar, é muito pouca coisa. A maioria volta. Vejam só a superfície de Io. Porque não tem atmosfera aí, né, professor? Não, mas tem uma certa atmosfera, sempre tem, mas é claro que é uma Sim. daquelas tipo espaço intergaláctico, assim, é um átomo, Certo. né? A cada não sei quantos quilômetros. Então, mas olha, o terreno fica, isso é enxofre, tá? Ele espelha enxofre, gases sulfúricos, e essa cor aqui é bem de enxofre. Isso tudo foi expelido por de dentro dele e está aqui no lado de fora, solidificando lá de fora, porque a temperatura é baixíssima, né? Então, eles não, o pouco que for expelido, um pouco sempre é expelido, é agregado ao anel de Júpiter, no caso de Io. O anel de Saturno tem Encélados, que está dentro do anel de Saturno. Tudo que é expelido por ele acaba retido pelo anel naquela posição em que ele se encontra. Mas a maioria volta para o próprio objeto. Porque a gravidade, quem? A nossa atmosfera, ela fica retida na Terra por causa da gravidade. Se tirar a gravidade da Terra, a atmosfera vai embora. Então, não é a atmosfera quem retém o gás, é a gravidade quem retém o gás. Ok? Bem claro isso? Essa é uma confusão que não deve ser feita. O que segura uma coisa no corpo, seja gás, seja estado líquido, sólido, gasoso, é É a a gravidade. gravidade. A Que atmosfera beleza. não tem influência nenhuma nisso. A atmosfera está presa pela gravidade também. Quem fez essa pergunta? Então. Essa pergunta eu recebi essa semana de 486 mil pessoas. Algum estudo novo de... Não, é a história de Vênus, né? É Vênus, isso. A história de Vênus, que foi descoberto o gás fosfina na atmosfera de Vênus, né? E o que acontece é que na Terra, nas condições de pressão, volume e temperatura da Terra, o gás fosfina é subproduto de um microorganismo. Assim como, por exemplo, o suor é um subproduto humano, e a lágrima, que nós falamos hoje, é um subproduto humano, é produzido numa glândula e expelido para fora, o suor é a mesma coisa, todas as excreções humanas são produzidas dentro de nós por um organismo vivo e expelidas para fora. O gás fosfina, normalmente, não é que ele abriga a vida microbiana, ele é como se fosse a urina da vida microbiana, entendeu? Ele é o resultado. A vida microbiana, quando morre, acaba produzindo gás fosfina. Nós, quando morremos, acabamos produzindo metano. A vida microbiana não produz metano, produz gás fosfina. Se descobriu na atmosfera de Vênus traços de gás fosfina. Opa, se tem gás fosfina lá, algum micróbio produziu esse gás fosfina. Só que a temperatura na superfície de Vênus é 427 graus, lembra? Né? Mas, conforme essa superfície, ela tem até 400 quilômetros de altura, né? Mas aqui existe uma zona temperada, aproximadamente 60 graus, 60 até 45. Nessa zona temperada pode existir, sim, micro-organismos. Pode, porque aqui tem água, tem. Tem ácido sulfúrico, tem gás carbônico, tem. Mas isso aí é contrário à vida, não é bem assim. Não é bem assim. Aqui pode existir uma vida microbiana? Pode. Ninguém disse que não pode. Só que é o seguinte, são o que chamam extremófilos, né? Aí você é especialista, né, Roberto? Que são Mais ou menos, né?
Mas a gente entende. São micro-organismos, normalmente, né, simples, né, não tem nada de complexo nesses organismos. Esse aqui ainda tem zolinho, mas esse aqui nada disso tem, né? Esses extremófilos foram encontrados nos lugares mais inusitados. Por exemplo, uma água radioativa que resfria os reatores nucleares de usinas, foi encontrado um tipo de bactériazinha, um extremófilo desse, vivendo lá, se alimentando de radiação. O que para nós é extremamente letal, para esse bichinho era comida. Né? Claro, é um bicho que eu não preciso nem me encontrar com ele. Ele não vai ser saudável. Né? Aqui, o Rio Tinto, na Espanha, que é considerado o rio mais ácido do mundo, é um rio morto, 100% morto, não tem uma alma viva aqui dentro, ou desalmada viva também, não tem peixe, não tem nada disso, mas tem algas. Tem um tipo de alga que se aproveita da acidez do rio para sobreviver. Então, extremófilos, esses tipos de organismos extremamente resistentes ou especializados em ambientes extremamente inóspitos, como, por exemplo, no fundo do oceano, naquelas erupções vulcânicas do fundo do oceano, aquelas termais que tem no fundo do oceano, os pequenos vulcõezinhos, existe uma série de animais ali que vivem ali com a pressão de água em cima deles, é um absurdo. E a temperatura da água é geladíssima, a não ser ali do lado daquele vulcãozinho que esquenta um pouquinho. E ali tem bichinhos, tem camarõezinhos, tem isso, tem aquilo, ou seja, a vida ela é muito persistente, a vida é muito resistente, a vida, apesar de ser fragilíssima, né, qualquer coisa estraçalha a vida, ela acontece em vários lugares. Então, não se duvide que na altura suficiente lá da atmosfera de Vênus, na zona temperada de Vênus, que 45 graus, 60 graus, isso para a vida não é problema. Nós sabemos que, por exemplo, para esterilizar, eu preciso atingir 100 graus, quer dizer, abaixo de 100 graus, 40, 50 graus, está cheio de micróbio, cheio de bactéria. Então, é possível que lá, naquela posição de Vênus, nessa região aqui, aconteçam micro-organismos na zona temperada. É possível. Agora, é real? Não. Só porque se detectou gás fosfina, pode ser que com esse caldo de materiais, com essa temperatura, com essa pressão, que é muito grande aqui, porque são 400 quilômetros de atmosfera, a pressão é enorme, pode ser que a fosfina seja produzida a partir de uma outra combinação química, não necessariamente resultado da morte microbiana de extremófilos. Ok? A fosfina não, ela é produzida dessa forma também. A morte de extremófilos também produz fosfina, mas sabe-se lá, assim, Vênus, com a temperatura e pressão de Vênus, uma outra maneira dessa fosfina aparecer. Por isso não se deve bater o martelo e dizer, tem vida em Vênus. Não, isso é bobagem. Existe fosfina, que é como se tivesse achado uma gota de um líquido semelhante ao choro humano lá em Vênus. Bom, então tem um humano lá. Não, tem uma composição química semelhante ao nosso choro. Tá? Tem Ok, professor. um elemento químico semelhante a isso, mas é semelhante, apenas isso. O estudante que fez essa pergunta é o Vitor Paes, ele não estava presente no momento, mas ele disse para mim o seguinte, que vai ver toda a gravação para ver a resposta, porque ele ficou muito curioso. Ele tem muitas perguntas curiosas dessa, o Vitor Paes. Toda semana ele tem uma dessa assim, diferentona. Todos nós, no planeta Terra, torcemos para que não estejamos sós no universo. Né? A solidão é uma coisa terrível, né? Mas é verdade. O universo né? quer que tenha companheiros por aí, entende? Mesmo que sejam extremófilos. A gente quer que a vida né, esteja por tudo que é lado. Deve estar, essa é a minha opinião privée, particular. Mas, assim, garantir isso não tem como. Só o dia que eu tiver contato com um bicho desse. E eu te juro que com extremófilos não pretendo ter contato nenhum. Nem com coronavírus, nem com nada dessas coisas. O que aconteceria a outro destruidor da Terra? Quem é esse? Eu aí, não sei quem é exatamente, mas apareceu essa pergunta. Um queria que a Terra parasse. Esse aqui que a Acho que foi o Bruno, não sei. Não sei, não lembro, professor. Alguém fez. Só que esse aí, interessantemente, isso vai acontecer. Tá? Está acontecendo.
Mas é muito lento o processo, vai precisar aí bilhões de anos, porque o núcleo ele resfria de uma maneira contundente. Mas vamos ver, quando o núcleo esfriar, a parte líquida do magma se solidificará, concordas? Né? Ele vira uma pasta, né? A primeira consequência é não tem mais atividade vulcânica. Então, não há mais reposição de terra na superfície. Os mares vão subir e tampar tudo. Vai virar um grande mar. Demora, tudo demorado. Nada de um dia para o outro. Tá? A segunda consequência, com a interrupção das correntes elétricas, o campo magnético da Terra é feito por aquele movimento de convecção do magma, né, que níquel e ferro em forma de corrente produz eletricidade e magnetismo. Ele pode acabar de vez, ou muito enfraquecido. Sem a proteção de campo, essa radiação solar, o vento solar, nos atingirá diretamente. Fim da atmosfera. Tá? Aí ferrou. Hã? Aí ferrou, né? Fim da atmosfera. Tem mais coisa. Ave A Maria. água só é líquida em condições normais de temperatura e pressão. Sem atmosfera, a pressão do ar cai, a temperatura sobe, exposição direta à radiação solar, isso aumenta a evaporação, acaba aquele oceano que tinha tomado conta da Terra, tchum, desaparece. Então, por fim, né, a Terra se torna uma bola rochosa, sem água, sem ar e sob temperaturas altíssimas. Então, meu amigo que desejou isso, volte atrás, não queira destruir o núcleo da Terra, porque a consequência não vai ser legal. Tá? Quer dizer, sem água, sem ar, com temperatura alta e sem ninguém também, né? Porque ninguém vai resistir a um negócio desse. Só tem Morre caveirinha tudo. ali, tá vendo? Só caveirinha. Aham. As Tá? caveirinhas tudo ali, credo. Então, quem imaginou essa pergunta, dê-se por satisfeito. Foi o Bruno, E foi o isso vai Bruno mesmo. ocorrer. Isso vai ocorrer. Porque está lentamente resfriando o núcleo da Terra. Cada vez que o vulcão espelha as coisas para fora, resfria um pouco a temperatura lá dentro. Um pouco de calor sai. Claro, esse Ó, processo é extremamente lento. Tá? É de bilhões de anos. Mas que vai ocorrer, vai. Um dia a Terra vai ser isso. Aí o Sol também já vai estar no fim e tal coisa. Então, não se preocupem, tá? Não é coisa para nossas gerações. A Lua é considerada um satélite única e exclusivamente porque orbita ao redor da Terra. Nós sabemos como ela foi formada, nós até já demos bastante aula sobre isso, chamando de sistema Terra-Lua, ou um planeta duplo, qualquer coisa assim. Mas é considerado satélite por ser ela orbitante ao redor da Terra e não a Terra ao redor dela. Por isso que consideram satélite, só por essa questão, ok? Não tem dúvida sobre isso? não, quando nós fizemos, quando veio essa pergunta não lembro se foi a Ana Beatriz, alguém fez a pergunta, nós mais ou menos a gente já sabia a resposta, mas a gente só queria ter certeza. Porque ela orbita ao redor da Terra, não tem outro. Essa é a definição de satélite, né? Um corpo menor, um corpo que orbita o outro. Um menor orbitando um maior, ou seja, tem mais Maior, massa, tá certo. sateliza o outro. Né? Ok. Qual estrela poderia estar no lugar do nosso Sol, dando as mesmas condições atuais do planeta? E se fosse uma estrela azul? Bom, primeira coisa, para dar as mesmas condições, só a nossa. Qualquer outra que você coloque aí, mantendo os planetas nos mesmos lugares, vai mudar a condição, a temperatura vai mudar. Né? Então, uma estrela azul, uma gigante azul, ela não tem tempo de formar planetas. Tá? A estrela gigante azul, ela vive milhões de anos, e não bilhões. Ela vive milhões, 10 milhões no máximo, porque ela é muito grande, ela desprende energia muito rápido. Então, não dá tempo dela formar um séquito de planetas, etc, etc. Então, se fosse uma estrela azul, acabou, não tinha jeito de quê. Então, para que as mesmas condições do planeta, ela precisava ser uma estrela aqui, nessa proximidade do diagrama HR, aqui, ó, com Alfa de Centauro A, Sol, Teta 7, algumas dessas aqui, cujo tempo de vida é semelhante ao do Sol, cuja energia é semelhante ao do Sol, um pouco maior, um pouco menor, mas aí isso, as órbitas seriam um pouco mais afastadas, menos afastadas. E de uma forma geral, para planetas, o mais importante é o tempo de vida, né? Por exemplo, esse aqui, ó, daqui para baixo, ó,
bilhão de anos para baixo, é possível formar planeta. Né? É preciso... Mas nós vemos que na nossa Terra, 4,5 bilhões, foram gastos 4 bilhões para surgir os primeiros organismos superiores. Né? Os 4 bilhões de anos eram só aquelas extremófilos que existiam, algas xenofícias, só aqueles bichinhos assim. Então, a vida, para parecer, se essa pergunta está embutida naquela outra, né? Ou seja, que estrelas outras podem ter sistemas semelhantes, iguais ao nosso. A melhor que até hoje se achou a Kepler 1649c. Tem um planeta rochoso com massa semelhante à Terra e que parece que tem água. Então, a distância que ele está da estrela é um pouco maior do que a nossa. Fica onde isso na galáxia? Oi? Fica perto Fica perto do nosso sistema solar? Fica na nossa galáxia, não, perto não. Fica aí uns 100 e poucos anos-luz de distância. Não dá para telefonar, esperar 100 anos para atender lá, então não, tá certo. Não é assim, tá? Aqui tem vários desses sistemas que são semelhantes aqui comparados com a Terra, vários outros, tá? Menores, maiores. Hoje já se conhecem muitos planetas semelhantes à da Terra, mas exatamente iguais à Terra não tem nenhum. Tá? Ou seja, não se iludam. Exatamente igual à Terra, só se a outra estrela for exatamente igual ao Sol, ok? Muito bem. Ok, professor. À disposição para as perguntas. Que se fizerem olha, alguém querendo fazer mais alguma pergunta, pessoal? Eles já fazem todas as perguntas que eles querem, né? Mas tem bastante gente assistindo. Hoje tá bom, tá bom. Já entrou e já saiu muita gente, porque tinha aluno com aula hoje de ciências. Então, entrou, ouviu um pouquinho, depois saiu, depois entrou de novo. Mas é isso aí, eu acredito que está bem esclarecido, né? Lembrando, pessoal, semana que vem nosso encontro é terça-feira, às 10 horas da manhã, pelo YouTube da ABP, Associação Brasileira de Planetários. Tá? E aí, na próxima semana, professora, a gente vai falar sobre auroras boreais e austrais. Isso? E daí, na próxima, a gente vê as mulheres lá. Ok. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Espera aí que o William está falando alguma coisa, deixa eu ver. Só um pouquinho. Fala aí, William, escreve aí. O William não está conseguindo falar porque o computador acho que não deu, está com problema. Vamos colocar o link. Sim, o link, William, o link do encontro de terça, no programa da semana. Ótimo. Eu já coloquei na astronomia, mas daí você coloca, então, William, para a semana que vem, para todas as turmas. Porque não tem limite, né? Porque você não vai interagir. Os alunos vão assistir, né? Então, não tem limite de pessoas, pode ver quantas pessoas quiser. De nada, o Adolfo está agradecendo, o William está agradecendo a gente aqui. Um abraço, William, um abraço. Um abraço a todos. William, só responde, tu fica agora para conversar comigo ou a gente conversa pelo WhatsApp? Estou saindo, então. Obrigada, professor. Eu que agradeço, até a próxima. Espera aí, Vanessa, deixa eu ver. Depois pelo WhatsApp, tá. A Vanessa... Você também me manda pelo Zap essa programação para eu manter viva na cabeça. Certo, pode. Foi o senhor que me mandou, inclusive. Hã? É o mesmo que o senhor me mandou lá. Eu sei, mas me manda para a semana que vem. Pode deixar. Chegar às 2h30 de quarta-feira, sentar aqui e ligar para vocês. Pode deixar, pode deixar. Tá bom. Vanessa vai depois mandar também no WhatsApp, ou, aliás, aqui no e-mail, para outra semana mandar o linkzinho que ele tem feito sempre. Eu fez e ele também. Tá, William, a aula da outra semana é sobre auroras, que ele já tem pronta, tá? Então, daí dá para a gente fazer, que é para o dia 30, no caso. Tá ok? Obrigada, pessoal, podem ir saindo, eu acho que a Vanessa já saiu. Boa tarde a todos, eu falo com a Vanessa depois, então. Um abraço. O William está aqui ainda, será? Não, eu tenho que parar a gravação. Oh, meu Deus.